Olá, voltei. Eu e o meu dente quebrado. Gente, deixa eu comentar que hoje eu consegui fazer uma consulta no SUS aqui na Niterói. Eu tomei vacina da gripe, tá? Então, assim, graças a Deus já deu pra arrumar a parte de saúde aqui no bairro Niterói, eu e a mãe, tá? E sexta-feira, eu e a mãe, se Deus quiser, a gente vai fazer o nosso novo RG lá em Porto Alegre, tá? Porque em Canoas tá lotado. Tá, peraí, até fechei aqui. Então é o seguinte, eu vim aqui só para falar uma coisa em relação ao Movimento Brasil Livre e ao Renan Santos, tá? Que é o meu, né, namorado, né? As pessoas acham que eu sou 100% lésbica, assim, é só por causa do cabelo, né? Eles veem uma mulher na rua e falam, aquela lá é teu namorado. Eu falei, não, meu namorado tá lá em São Paulo, né? Então, meu cabelo é curto, mas o meu namorado é homem, tá? Então é o seguinte, tá? O Renan, ele está sendo investigado pela Polícia Federal a mando do Flávio Dino, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Referente que ele tá, né, o Renan Santos, ele tá sendo acusado, né? Ele está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal por, entre aspas, atentar contra a honra do atual presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, nas redes sociais, tá? Isso é pedido do Flávio Dino, diz o Renan Santos, por causa do aborto, que eles estão difamando a imagem do Lula por causa do aborto. Então é o seguinte, tá? Eu não queria comentar, mas, por exemplo, eu dei um exemplo aqui sobre a Xuxa Meneghel, né? A Xuxa, ela acusou a Carla Zambelli pelo mesmo motivo, de atentado contra a honra, porque ela escreveu um livro LGBT para crianças. E a Xuxa Meneghel perdeu porque não justifica a acusação que isso esteja prejudicando a honra dela, só porque ela escreveu um livro LGBT para criança. Então quem ganhou a cláusula foi a Zambelli, tá? A Xuxa só desculpa, a Xuxa ela ganharia a cláusula se ela tivesse acusado a Zambelli de homofobia. Aí sim, tá? Mas como é contra a honra, não justifica. E eu digo a mesma coisa, não justifica o Flávio Dino acusar o Renan Santos de atentar contra a honra do Lula também. Eu estou acusando o Flávio Dino de abuso de poder, tá? E outra, ele por ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que seguir a Constituição Federal de 1988, por ele fazer parte do STF. Todos que entram para o Supremo têm que seguir a Constituição Federal de 1988, tá? Então, assim, não justifica essa investigação contra o Renan, tá? Porque assim, ó, eu não sou advogada, mas também eu não nasci ontem, tá? Eu já vi muito vídeo de aula do Alphacom, principalmente do Evandro Guedes, falando sobre o aborto e do Código Penal, tá? Referente ao aborto, ele só é usado em alguns casos específicos do Código Penal. E isso o MBL não é contra em relação ao Código Penal. Eles são contra o aborto em si, mas não do Código Penal. Eu quero que o Flávio Dino comprove se o Renan Santos é contra o Código Penal em referente ao aborto. Porque no aborto o Código Penal é aceito para crianças que eu não sei pronunciar correto o nome, que nascem sem o cérebro, né? Ou com o cérebro incompleto, né? Anencéfalo, parece que é o nome, né? Quando é estupro de menor de idade, também é liberado o aborto. O Código Penal permite. E o Código Penal permite quando a mulher corre o risco de morrer na gravidez. Quando a mulher está para ganhar o filho e ela corre o risco de morrer, a criança é abortada, porque a vida da mãe é mais importante que o do recém-nascido, tá? E isso o Código Penal aceita o aborto.
Está no Código Penal. O Código Penal só aceita o aborto quando a criança é anencéfalo, né? Nasce sem cérebro ou com cérebro incompleto, ou quando é estupro, a mulher, se ela quer abortar, ela pode, ou quando a criança é de menor, é uma menina de menor, tá? Ou na morte do bebê, na morte da mãe. Se a mãe corre o risco de morrer na gravidez, na hora de parir, eles matam a criança e a mãe fica viva. Isso está no Código Penal. Nesse caso, o aborto é aceito. E eu li muitas vezes a aula do Evandro Guedes, do Alfacom, referente ao Código Penal, na época que eu estava no Twitter. E muito eu divulguei isso também. Quem olhou sabe, tá? Muito foi falado isso. Agora, a Constituição Federal, tá? Eu peguei aqui os resuminhos e eu peguei um PDF aqui da Câmara dos Deputados, tá? Porque assim, ó, a Constituição Federal de 1988 não trata expressamente do direito à vida do feto, mas o artigo 128 do Código Penal, 128, tá, prevê que o aborto não é punível quando não há outro meio de salvar a vida da grávida ou quando a gravidez é resultado de estupro, tá? Neste último caso, o aborto só é permitido se a grávida consentir ou se for incapaz, o seu representante legal consentir, tá? Não tem ali no Código Penal o que é liberado para o aborto. Nisso, o MBL não é contra. Eu não vi um vídeo do MBL, do Renan Santos, criticando o Código Penal. Eles só estão defendendo o direito à vida e não criticando o Código Penal. PDF da Câmara dos Deputados, tá? Projeto de lei número de 2019 aqui, tá? Da senhora deputada federal Cristo Nieto e do senhor deputado Felipe Barros. Tá? Desculpa, tá, gente? Tô lendo aqui, ó. Revoga o artigo 128 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica revogado o artigo 128 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificação. 1. A proteção constitucional do direito à vida. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, capítulo, né, seu artigo 5º, caput, tá aqui. Tá, depois eu vou ler aqui para vocês, tá? Estabelece como, tá ali no rodapé, estabelece como um dos seus princípios basilares o direito inviolável à vida, sendo certo que o Código Civil Brasileiro, lei número 10.406/2002, dispõe em seu artigo 2º que, abre aspas, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, fecha aspas, tá? Da mesma forma, tá? Que ali muda a letra aqui, tá? Pequena. Da mesma forma, determina o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8.069/1990, isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, abre aspas, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida. Eu vou aumentar aqui a letra, tá? Que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Fecha aspas, tá? Ou seja, a legislação pátria atualmente em vigor não propõe qualquer hipótese de relativização do direito à vida, persistindo, pois, seu caráter de inviolabilidade e, por conseguinte, não comportando nenhuma exceção. Não é demais trazer à baila os dizeres do ministro do STF, Alexandre de Moraes. 2 pontos, tá? Diz o Alexandre de Moraes, abre aspas. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito a existência e exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência. O início da mais preciosa garantia individual deverá ser dado pelo biólogo, cabendo ao jurista tão somente dar-lhe enquadramento legal, pois do ponto de vista biológico, a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo ou o zigoto. A Constituição, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive uterina. Fecha aspas. Isso é fala do Alexandre de Moraes. Tá? Então, aqui, para resumir, aqui o artigo 5º da Constituição Federal. Peraí que fechou aqui. Artigo 5º da Constituição Federal, tá? Desculpa, gente, que eu tô lendo aqui e a letra tá pequena. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes, tá? Que eu não vou ler aqui, porque não tá aqui todos os termos, tá? Mas assim, conclusão. A Constituição Federal defende a vida e defende o Código Penal, nos seguintes critérios que o Código Penal defende no aborto. Criança anicéfala, sem cérebro ou com cérebro incompleto. Estupro, quando a mulher sofre estupro, consentido pela mulher. Gravidez quando é criança, é menor de idade. E quando, o que mais que eu falei? Menor de idade, anicéfalo, estupro, o que mais do Código Penal que eu falei? Eu já li tanta coisa aqui. Quando a mulher corre o risco de morrer na hora de dar à luz, tá? Se a mulher corre o risco de morrer quando está dando à luz, se mata a criança e salva a vida da mãe. A vida da mãe é mais importante em defesa da saúde da mulher, tá? Esses são os casos do Código Penal. Que eu saiba, a MBL não é contra o Código Penal, mas sim direito à vida, porque está na Constituição Federal o direito à vida de todo cidadão brasileiro e brasileira que vive no Brasil e de qualquer estrangeiro que reside no Brasil. Artigo 5º do Código Penal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes dados da Constituição Federal, que o Flávio Dino tem que saber. Isso é abuso de poder e ele está sendo contra a Constituição Federal. E quem defende o aborto é o Código Penal em alguns critérios que eu já falei e não vou repetir aqui, tá?
em que eu saiba, MBL não é contra o Código Penal. E é isso, é o meu recado. E a minha observação é que é um abuso de poder e não é atentado contra a honra do presidente Lula, por favor, né? Senão a Xuxa teria ganho a causa da Zambelli. Porque a Xuxa perdeu, porque botaram a mesma justificativa de contra a honra. Dizer que estavam prejudicando a imagem da Xuxa por ter feito um livro LGBT para criança. Ela teria ganho a causa se tivesse feito sobre homofobia. Tá? E é isso aí. Meu recado foi dado e tchauzinho.